Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Soares, professor de História. Estamos aqui para falar para você agora, além da nossa Segunda Guerra Mundial, que você já viu as causas, você já viu como é que funciona, falarei para você agora a nossa Segunda Guerra Mundial, quando ela se torna realmente mundial. Então, o grande momento que você tem na Segunda Guerra Mundial é o ano de 1941, tá? O que vai acontecer de interessante em 41? Então, um detalhe interessante, olha só. Muitas vezes eles colocam para você que essa passou a ser a nossa fase mundial, né? Por que seria a nossa fase mundial? Alguns elementos interessantes. Primeiro, a data do ano de 1941, repare, ó, 1941 e repare 1941. Três grandes momentos interessantes aqui você vai encontrar. Aquilo que as pessoas colocam como sendo, dentro da literatura da Segunda Guerra Mundial, eles colocam como sendo o momento em que a nossa guerra realmente é mundial. Por qual motivo? Está aqui, ó, o Japão atacou Pearl Harbor, que era a base naval americana no Havaí, onde estava localizada a 7ª Frota Americana, comandada pelo general MacArthur. Então, nesse momento, você teria o quê? Começamos a famosa Guerra no Pacífico. Aí você fala assim, mas por que uma guerra no Pacífico ali? Porque lá no Pacífico, praticamente, você terá uma guerra que alguns textos até dizem que seria quase que uma guerra independente da Guerra da Europa. Porque a Guerra da Europa estava centralizada na figura da Alemanha, na figura da nossa Itália e os demais países participantes do contexto. Na região do Pacífico, praticamente ficou Estados Unidos lutando contra quem? Contra aquilo que seria o Japão. Então, a ideia básica que você tem é exatamente essa. Então, nesse momento, está aqui, ó, com esse ataque à 7ª Frota, você tem então a participação efetiva dos Estados Unidos na guerra. Portanto, dentro desta guerra no Pacífico, muitas vezes eles colocam para você que esta guerra seria praticamente quase uma guerra particular, né, entre os Estados Unidos e a figura daquilo que seria o nosso chamado Japão. Detalhe interessante ainda, olha só, antes desse ataque, ou seja, antes de dezembro de 41, nós encontramos a famosa Carta do Atlântico, um acordo firmado entre a Inglaterra, do Churchill, e os nossos Estados Unidos, do Roosevelt. Por esse acordo, simplesmente, nós temos que os Estados Unidos faziam uma proposta de ajuda, de fornecimento de armas aos aliados. Então, observa, os Estados Unidos ainda nem estava no conflito, mas já havia uma intenção de que eu poderia fornecer armas para você, caso isso fosse necessário. Tranquilo? E ao mesmo tempo, o que nós vamos encontrar? Nesse mesmo ano de 1941, olha que momento extremamente importante, tá? Você teria, por exemplo, a presença do nosso general Irving Rommel, esse cara alemão, coordenando aquilo que seria o famoso Afrika Korps, ou seja, o controle sobre as costas da África, permitiria que a Alemanha tivesse o controle praticamente total daquilo que seria o chamado Mediterrâneo. Então o mar Mediterrâneo praticamente estaria nas mãos de quem? Estaria nas mãos da Alemanha, controlando o norte do Mediterrâneo e controlando o sul. A partir do momento em que os Estados Unidos já estão no conflito, nós encontramos, portanto, que haveria uma necessidade de se combater o chamado Irving Rommel. E esse combate é aquilo que os aliados o chamavam de raposa do deserto. Então se observa que os seus inimigos apelidaram o nosso Rommel de raposa do deserto. Aí o que vai acontecer? Nesse contexto, portanto, olha só que bonitinho, aparece aqui para nós, assim eu vou sair do vídeo, né? Aparece aqui para você, olha só, a figura dos Estados Unidos com o nosso general Patton, tá? E a figura da Inglaterra aparece com o nosso garotão chamado Montgomery, tá? Aí simplesmente com esses dois rapazes aqui, nós vamos enfrentar quem? Nós vamos enfrentar aquilo que seria a Alemanha do nosso garotão chamado Irving Rommel. Perfeito? Aí o que nós vamos encontrar? Nesse momento, portanto, acontece a famosa Batalha de Alamein, quando a Alemanha simplesmente foi derrotada onde? Foi derrotado na África. Então agora percebam, quando você derrotou a Alemanha na África, significa dizer o quê? Eu controlei as costas da África, portanto agora eu abri caminho para quem? Para as duas grandes penínsulas do Mediterrâneo. Então observe só, se você pegasse o nosso mapinha, tá? E fizesse o nosso mapinha aqui, montando a nossa Europa, Península Itálica, Península Balcânica, tá? As costas da África. Então o que vai acontecer? O Irving Rommel dominando essa regiãozinha aqui, ó, então isso aqui é domínio alemão,
alemão, aqui você tem a nossa figura da Itália, aqui você tem a regiãozinha da nossa Grécia, Portugal, a figura da Espanha, a nossa França e a figura da Alemanha para lá de cá, e botamos a Inglaterra aqui em cima, tá? Aí o que vai acontecer? Então, se nós controlássemos aqui, a Alemanha controla então o norte e o sul do chamado Mar Mediterrâneo. Tranquilo? Nesse momento, o que vai acontecer? Nós temos então que entrou aqui o general Montgomery e entrou aqui o general Patton. Ou seja, os aliados entram aqui para derrotar o nosso Irving Rommel. Ou seja, na Batalha de Alamein, conseguimos recuperar as costas da África, portanto, acabamos de abrir caminho para onde? Para aquilo que seria a nossa Itália e para aquilo que seria a nossa Grécia. O caminho para a Itália vai surgir aqui como sendo a famosa campanha da Itália. Tá? Nessa campanha da Itália você terá participação de quem? Você terá participação brasileira, cara. Então vejam só, quando você fala nessa campanha da Itália, que nós encontramos aqui, que o Brasil simplesmente participará, o que vai acontecer? O nosso Brasil participa, tá? E a participação brasileira surgirá com a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira, tá? Também participará a famosa ELO, a Esquadrilha de Ligação e Observação, que dava suporte para aquilo que seria a Força Expedicionária Brasileira. Detalhe interessante que nós vamos encontrar aqui, quando nós avançamos agora nesse sentido, o que vai acontecer? Nós partimos para aquilo que seria o caminho para a vitória. Então observe, até 41, quando a Alemanha faz a Operação Barba-Ruiva, ou Barba-Roxa, ou Barbarossa, que vai em direção à Rússia, o mapa europeu é de domínio alemão. Então se olhava para o mapa, você vai dizer, não, a Alemanha é vitoriosa. Aí o que nós vamos encontrar? A Alemanha vai avançando, portanto, até chegar em Stalingrado. Então agora observe só, entre 41 e 43, nós vamos encontrar que acontecem alguns reveses. Em 42 ela perdeu a Batalha de Alamein, mas ainda mantém o controle sobre toda a Europa. Em 43 ela é derrotada onde? Ela é derrotada aqui na nossa Rússia, tá? Quando ela foi derrotada na nossa Rússia, o que vai acontecer? A Rússia então começa a avançar no caminho inverso agora, tá? Ou seja, a Rússia recuou quando a Alemanha atacou, quando nós vencemos em Stalingrado, aí nós começamos a ter aquilo que seria o refluxo alemão. Ou seja, a Alemanha começa a recuar. E aí os aliados entraram em direção à Itália. Então o que nós vamos encontrar? A nossa Itália foi derrotada em 43. Então em 43 você tem a derrota da nossa Itália. Significa dizer o quê? Que a Alemanha começará a ser pressionada. Os aliados então resolveram abrir uma nova frente de combate. Mas nós vamos abrir uma nova frente de combate aonde? Essa que seria a ideia. Então a grande preocupação que nós temos, cara, qual seria? Bom, eu tenho que atacar o território alemão. Mas como é que nós vamos fazer isso? Então nós vamos fazer, olha só, em 1943, nós vamos fazer a famosa conferência, olha só, a famosa conferência de Teherã. Essa conferência será feita lá no nosso Irãzinho, tá? E quando nós fazemos a conferência de Teherã, os três grandes, ou seja, a nossa França, a nossa Rússiazinha, a União Soviética, mais a figura da nossa Inglaterra, tá? E os Estados Unidos, então, desculpe, França estava sendo dominada pela Alemanha. Então você tem a Inglaterra, você tem os Estados Unidos e a nossa União Soviética, tá? O que os três grandes vão fazer? Nós precisamos libertar a França, por isso que o nome da França estava brotando aqui. Nós precisamos libertar a França. E de que maneira nós libertaremos essa França? Nós vamos criar então, olha só, a famosa operação, olha que coisa linda, a Operação Overlord. Agora veja bem, essa Operação Overlord, idealizada na Conferência de Teherã, ela será organizada pelos aliados, ou seja, o lado vitorioso. Os aliados contra quem? Contra a Alemanha. E nessa Operação Overlord é ela que dará origem ao famoso Dia D. O dia D é o famoso 6 de junho de 1944, onde o nosso garotão chamado Eisenhower, tá, comandando as tropas aliadas, o que ele vai fazer? Nós temos que abrir uma nova frente de combate. E o pensamento foi qual? Nós vamos abrir aqui, ó, na nossa França. Primeira pergunta nossa é sempre a mesma, né? Por que se eu estou lutando contra a Alemanha, por que eu vou atacar primeiro na França? Porque a França, lá no início da guerra, ela foi invadida pela Alemanha. E a França praticamente foi dividida assim, ó.
O norte era domínio eminentemente alemão e o sul era um governo de colisão, que era o governo de Petain. Então significa dizer que o governo de Vichy colaborava com a Alemanha, mas o nosso norte ele simplesmente foi dominado pela Alemanha. Então nós vamos fazer assim, os aliados vão descer na França, porque se os aliados fossem para a Alemanha direto, na Alemanha eles seriam os invasores. Significa dizer que eu não teria apoio da população local. Ao passo de que quando eu entro na França, eu estou libertando a França. Então, se eu estou libertando a França, eu entro como libertador. Olha que coisa linda. Então, se eu entro como libertador, significa dizer o quê? Significa dizer simplesmente que eu terei apoio da população local. Então, nós entramos na França, aí nós vamos fazer um caminho do sul em direção à Alemanha e o norte também em direção à Alemanha. Ingleses e americanos simplesmente vão fazer com o que foi chamado do saco de Falaise. Ou seja, eles vão cercar os nossos alemães aqui. E, logicamente, começamos a ter, então, uma corrida em direção àquilo que seria a Alemanha. Olha que loucura! Então, você tem os russos correndo em direção à Alemanha e, ao mesmo tempo, você tem o quê? Franceses e americanos correndo também em direção à Alemanha. O objetivo é quando é que nós chegaremos em Berlim? Então todo mundo gostaria de chegar em Berlim. Então observe só o panorama da guerra. Nós temos uma guerra que acontecia lá em território russo. Nós temos uma guerra acontecendo dentro da nossa Europa. Nós temos no Atlântico a famosa caçada ao Bismarck. O Bismarck era o grande navio de guerra alemão. Ele fazia o patrulhamento do chamado Atlântico. Então essa caçada ao Bismarck, esse naufrágio do Bismarck foi também para os aliados uma grande vitória. Mas nós precisávamos o quê? Precisávamos derrotar a Alemanha. E nesta corrida para se chegar em Berlim, o primeiro que chegou a Berlim foram exatamente os russos, ou seja, os russos são os primeiros a entrarem em Berlim. Isso significa dizer o quê? Que nós temos aí a derrota da Alemanha. Olha só que loucura, a Alemanha nesse momento então está derrotada. A Itália perdeu em 43, a Alemanha perdeu em 45. Em maio de 45 você tem a rendição alemã. Aí você vai dizer assim, e o Japão? O Japão persiste na guerra. O Japão persiste na guerra até o momento onde nós teríamos o quê? As famosas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E essas bombas atômicas sobre essas duas cidades japonesas levarão aquilo que seria o quê? Aquilo que seria a derrota do Japão. Agora observe, entre a rendição alemã e a rendição da nossa figura do Japão, é muito comum você falar, por exemplo, a figura dos chamados kamikazes, os pilotos suicidas japoneses, tá? Por qual motivo? Os grandes aviões de guerra japoneses já estavam quase todos destruídos, então sobraram apenas aviões extremamente ruins, né? Ou seja, os aviõezinhos vagabundos que sobraram. Então os últimos ataques japoneses foram exatamente em função daquilo que seria o quê? Daquilo que seriam esses pilotos suicidas, tá? O comandante daquilo que seriam esses kamikazes era conhecido com o nome de Almirante Onishi, que inclusive no final da guerra, com a rendição japonesa, esse rapaz inclusive acabou cometendo suicídio dentro daquele famoso rito samurai, dizendo que a única coisa que ele tinha de valor, que ele poderia deixar em homenagem àqueles que morreram na guerra, em homenagem às famílias que perderam seus entes queridos na guerra, a única coisa de valor que ele poderia deixar era exatamente a sua vida. Por isso que ele teria se matado ao final desse conflito. Então a nossa guerra se encerrou exatamente nesse contexto, quando você tem, portanto, a derrota primeiramente da Itália, a derrota da Alemanha e, por último, a derrota daquilo que seria o Japão, ou seja, os nossos famosos países do eixo, né? E o nosso eixo era formado pela nossa Alemanha, pela figura da nossa Itália e pela figura do Japão. Então esses aqui seriam os grandes derrotados que nós temos ao final do quê? Da nossa chamada Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Até a próxima, um grande abraço para você.